Shalom pessoal, a paz do Eterno. Estamos começando mais um vídeo para que você possa entender o Salmo 1, tá? Que é um salmo que eu recomendo a todas as pessoas. O Salmo 1, ele é um resumo de toda a Escritura, tá? Se você entender o Salmo 1, você vai entender a vontade do Eterno na vida de cada ser humano. A gente vai aprender que só existem dois caminhos. A gente vai aprender que todo mundo tem que meditar na palavra dia e noite. A gente vai aprender que a gente tem que se afastar das coisas do mundo, do pecado, das influências ruins, de alguns locais que blasfemam contra a palavra de Deus. E que no dia do juízo haverá uma separação entre o justo e o ímpio. E quem são os justos? Os que praticam os mandamentos. E os ímpios? São os que não praticam e ainda incentivam outras pessoas a não praticar. Então, a importância de ler as Escrituras é fundamental. E o Salmo vai dizer tudo isso. Então, abra a tua Bíblia com calma. Vamos versículo por versículo, para que a gente possa entender o Salmo 1 e compreender toda a palavra de Deus. Salmo 1, versículo 1 diz: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más. Em algumas Bíblias vai dizer pessoas ímpias. As pessoas ímpias já está dizendo, são pessoas maldosas. São pessoas que querem te influenciar a fazer coisas ruins, a não pedir perdão, a pagar o mal com o mal. Então essas são as pessoas ímpias. Cuidado com esses conselhos. Em vez da pessoa estar te aconselhando a perdoar, a amar, né, a fugir das coisas que desagradam ao Eterno, elas te incentivam a praticar a maldade, a fazer coisas ruins. Então você sabe que existem pessoas no mundo assim. Então cuidado com essas pessoas que acham que estão lhe ajudando, que é seu amigo, mas na verdade não é. Eles querem te prejudicar. Eles querem te afastar da presença de Deus. Então, nós precisamos fazer o quê? Não ouvir o conselho dessas pessoas. Em seguida, ele diz que não segue o exemplo ou o caminho dos pecadores. Sabemos que todos somos pecadores, claro, isso é fato. Mas entenda, o que o texto está falando é pessoas que andam ainda na prática do pecado. Que andam nesse caminho pecando, na desobediência, que não faz a vontade de Deus. Então, precisamos ter cuidado para não andar nesse caminho, tá? No caminho dos pecadores. Andar com pessoas que só praticam o pecado, que vivem na prática do pecado e ainda não se converteram. Cuidado! Tente fazer com que essa pessoa que anda na prática do pecado se volte para Deus. Mas para isso você tem que dar o exemplo. Você tem que ser a primeira pessoa a aceitar Deus na tua vida e no teu coração. E deixar de andar nesse caminho com esses pecadores. E sim trazer eles para a presença de Deus. Ao contrário, tá? Em seguida ele diz: nem participa da rodinha dos que zombam de Deus. Algumas Bíblias vão falar escarnecedores ou zombadores. Quem são essas pessoas? São pessoas que se reúnem para blasfemar contra a palavra do Eterno e contra o próprio Eterno. São pessoas que se assentam na rodinha para conversar coisas que na verdade não agradam ao Eterno. E você sabe o tipo de conversa que algumas pessoas fazem. Então, se aquela conversa não agrada ao Eterno, também não agrada a você. Então, essas pessoas estão zombando não só da palavra, mas do próprio Eterno. Então você tem que se afastar dessa rodinha. Fique longe. Então esse é o versículo 1 do Salmo 1. Precisamos não ouvir o conselho de pessoas ímpias, pessoas más. Não andamos num caminho de pecadores, pessoas que andam praticando o pecado. E não se assentamos na rodinha daqueles que zombam de Deus e da palavra de Deus. Tá? Em versículo 2 ele diz, pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte de sua alegria. Então ele faz da palavra a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer o Senhor mais de perto. Então,
Ao contrário, o que é que você deve fazer? Você já se afastou das coisas do mundo? Então agora você vai meditar na palavra de noite. E você vai ter a palavra de Deus como algo precioso na tua vida. Porque você vai meditar de noite, você vai adquirir conhecimento e você vai saber verdadeiramente como obedecer o Eterno. Porque você vai estar tendo conhecimento da palavra. Você não vai ser influenciado pelas pessoas que distorcem as escrituras, que distorcem os mandamentos. Claro que não, porque você não vai estar meditando nela de noite, então você vai saber realmente qual é a vontade de Deus e vai começar a obedecer verdadeiramente o Criador e não a criatura, tá? E em seguida ele diz no versículo 3, uma pessoa que medita na palavra de noite e obedece o Criador é comparada ao quê? Versículo 3. Ele é comparado a uma árvore plantado junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria e as suas folhas nunca murcham. Ele tem sucesso em todas as suas atividades. Olha que interessante. Ele compara a pessoa que medita na palavra de noite, que estuda as escrituras e obedece só ao Criador, a uma árvore, que é plantada à beira do rio, que ela é regada todos os dias e dá fruto no tempo devido. Então a árvore representa as pessoas, o rio representa a palavra, que é regada todos os dias. Os frutos representam a obediência da palavra do Eterno. As folhas nunca murcham, quer dizer, você nunca vai se entristecer no momento das dificuldades, das tribulações. E a gente sabe quando uma árvore ela está levando muito sol e pouca água, ela acaba se desgastando. Mas aqui ao contrário, a árvore representa você, a água representa a palavra. E ela está plantada à beira do rio, quer dizer, você está meditando na palavra de noite, como o versículo 2 diz. Então você não vai ficar triste, então a árvore não vai murchar. Claro que não, ela vai estar sempre regada. E você vai estar sempre com fé, confiante, que no meio das tribulações você vai vencer. Você vai vencer, porque você é um homem de Deus, que está meditando nela de noite, que está obedecendo a palavra e que está fazendo a vontade do Eterno. É por isso que em seguida ele diz, ele tem sucesso em todas as suas atividades. Não é que tudo que você vai fazer aqui na terra, ou tudo que você queira fazer, tudo vai acontecer. Não, vai acontecer no tempo de Deus. Mas as suas realizações, as suas atividades vão ter a aprovação de Deus. Porque você está sendo um homem obediente à palavra de Deus, porque você meditou nela de noite, porque você procurou o conhecimento, porque você está obedecendo só ao Criador. Você não está sendo influenciado por pessoas ou por religiões, não. Você está sendo influenciada por Deus e pela palavra. É isso que o texto está falando. Mas no versículo 4 ele diz, mas os homens maus vivem sem direção, ou os homens ímpios, tá? Mal significa ímpio também. Sem direção e sem segurança, como é palha que é levada ao vento. Então, uma folha seca, quando você joga ao vento, ela não tem direção, ela vai para qualquer lugar. Mesma coisa é o homem que é ímpio, que é mau, que não medita na palavra de noite, que não tem conhecimento das escrituras. Então, ele não sabe qual é o verdadeiro caminho. Ele vai para um local, ele vai para outro local, ele não tem direção. Ele não sabe o verdadeiro caminho. Por quê? Porque não meditou. Então ele é comparado a uma folha seca, que é jogada ao vento. Então se você pegar uma folha seca e jogar ao vento, ela não vai ter direção onde parar. Mesma coisa é a pessoa que não medita nela de noite. Então precisamos ter cuidado. Se afastar das coisas do mundo, se afastar do caminho dos pecadores, não ficar em rodinhas dos zombadores, não receber conselho de pessoas ímpias e más. Isso é fundamental, mas nós precisamos meditar na palavra de noite para adquirir conhecimento. E dessa forma a gente só obedecer o Criador. Se a gente não fizer isso, a gente não vai ter direção, vai ser como palha seca jogada ao vento. E você não deve ser assim. Eu não posso ficar assim. Eu preciso, eu e você, meditarmos na palavra de Deus. Para ser comparado a uma árvore que dá frutos. Que frutos significa obediência.
que as folhas nunca murcham, quer dizer, eu sempre vou ter esperança no meio das tribulações. E tudo que eu fizer, vou ter a aprovação de Deus, que as minhas atividades vai ser realizada com sucesso. E no versículo 5 ele diz: por isso no dia do julgamento, preparado por Deus, eles serão condenados. Quem? Os ímpios, os maus, os que não meditaram, os que obedecem pessoas, os que obedecem religiões, que não obedecem à palavra de Deus. Os maus não terão lugar entre os que obedecem a Deus. Eu acabei de falar. Os maus não terão lugar daqueles que obedecem a Deus. Então você vê que haverá uma separação. Haverá uma separação. No dia do julgamento do Senhor, o Eterno separar aqueles que obedeceram e aqueles que não obedeceram. Você vê que haverá uma separação entre o ímpio e o justo, o que obedece e o que não obedece. O que meditou na palavra de noite e obedeceu o Criador, e o que só ouviu as pessoas falarem de Deus. Então haverá uma separação sim, meu irmão. Vamos parar com essa ideia de que todo mundo está salvo porque levantar a mão para o céu e dizer que acredita em Deus está salvo. Não, você tem que ter a prática dos mandamentos. Você tem que adquirir conhecimento e praticar. É por isso que ele compara uma árvore plantada à beira dos rios e dá fruto no tempo devido. Fruto significa o quê? Obediência. Se eu não produzir frutos, eu serei condenado. Eu serei condenado. Porque eu não produzi frutos. Porque eu não obedeci a Deus. E no dia do julgamento haverá essa separação. Tenha isso na tua mente. Tenha isso no teu coração. Tá? Precisamos sim meditar na palavra de noite. Porque no versículo 6 ele encerra: o Senhor conhece e aprova a vida dos que obedecem às suas leis. Olha aí, o Senhor aprova, olha que interessante, e conhece os que obedecem à sua lei, à sua palavra. Porque o Eterno, ele sabe de tudo. Não adianta você esconder nada de Deus, porque ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o teu comportamento, as tuas atitudes, se você está praticando ou não os mandamentos. E assim ele vai separar. Ele vai dar a você a vitória, a salvação. E aqueles que não meditaram e não obedeceram, a condenação. Porque em seguida ele diz: mas a vida dos maus acaba em desgraça e destruição. As vidas daqueles que não obedeceram, que não meditaram, que não fizeram a vontade de Deus, que começaram a praticar aquilo que as pessoas introduziram na tua mente, como as religiões que praticam outros mandamentos que não estão de Deus, as pessoas que distorceram as escrituras, essas pessoas serão destruídas. Porque elas têm aí na mão a palavra de Deus, e porque não meditam, e porque não estudam as escrituras. Então, meu irmão, o Salmo 1 é muito poderoso, é muito forte. Esse Salmo 1, ele te leva a um conhecimento muito profundo, e te leva a você imaginar e pensar que a partir de hoje, eu preciso ler as Escrituras, eu preciso meditar, porque haverá uma separação. Haverá uma separação entre o justo e o ímpio. Haverá dois caminhos, os que obedecem e os que não obedecem. Amém? Espero que vocês tenham entendido esse Salmo 1. Se vocês tiverem dúvida, entrar em contato comigo, para que a gente possa se aprofundar cada vez mais dentro desse texto e dentro de outros textos, tá? O meu papel aqui na terra é de evangelizar, é de levar a mensagem verdadeira ao teu coração, para que eu e você possamos entrar juntos na vida eterna. Que só existem dois caminhos, o da salvação e o da condenação. Fique em paz, meus irmãos, e que o Eterno os abençoe. Amém?